Vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje. Eu acho legal porque quando a gente lê a Bíblia conta para nós, durante toda a história do povo de Deus, as grandes vitórias, as grandes conquistas do povo de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia também não omite as grandes derrotas, os grandes vacilos, o modo, às vezes, como a igreja buscava, ou as pessoas que eram do povo de Deus, tentavam buscar e levar Deus a sério, e ao mesmo tempo outras não levavam a sério e causavam uma consequência drástica no meio de todo o povo. A gente pode lembrar da história de Acã, que por complicou todo o povo que Josué liderava. Durante toda a história, a igreja ela acaba recebendo duras críticas e, ao mesmo tempo, ela acaba sendo também acolhida por muita gente. Mas o fato é que tem muita gente que acha que a temática dessa série de hoje, que nós vamos chamar de Desigrejei-me, ela é algo novo. Não é novo. Não é novo. Durante toda a história da igreja, você encontra movimentos de pessoas que estavam na igreja e que se rebelaram contra o movimento da igreja e saíram dela. Então, esse movimento atual, chamado de movimento desigrejados, não é um movimento novo, é um movimento antigo. E quando eu coloquei desigrejei-me, e coloquei depois todos os subtemas que nós vamos trabalhar no mês de agosto, eu confesso que eu nunca recebi tantas mensagens como agora, nessa última semana. De gente que me indagando, dizendo assim: o que é que você vai falar sobre isso? Como assim? O que é isso? Como assim? De gente perguntando: nossa, tem como disponibilizar para a gente? E eu fiquei depois pensando: como pode um assunto desse porte incomodar tanta gente? Por que será que um assunto desse incomoda as pessoas que já não estão mais na igreja, que gostariam de estar, mas que já não estão? E que incomoda aqueles que estão na igreja, mas estão com as malas prontas, também com vontade de ir embora, mas até agora lhe faltou coragem para pegar a mala e ir embora. Eu sei que o tema é intrigante, eu sei. E também não pretendo esgotar o assunto em apenas 4 mensagens. Não dá, porque para falar sobre o tema dos desigrejados, em 4 mensagens só no mês de agosto aos domingos, seria uma injustiça, porque o tema dá muito pano para a manga, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Diante desse desafio de falar sobre esse assunto, eu pensei em abordar 4 temas, 4 teses daqueles que falam que são desigrejados. É claro que eu não vou abordar todos, mas eu peguei aqueles que, em todo o discurso, eu percebi que aparece mais. São temáticas que aparecem mais no discurso daquelas pessoas que congregavam, mas que por alguma razão deixaram de congregar, mas consomem mensagens avulsas pela internet ou pelo YouTube. Quais são os temas mais ditos a respeito e mais defendidos pelos desigrejados e que de alguma forma a gente vai tentar trabalhar nesse mês de agosto? Primeiro discurso. Eles dizem que eles não acreditam na instituição. Por que não acreditam na instituição?
então eles não congregam mais, eles não estão mais numa igreja, eles estão feridos, ficaram feridos pela forma como a liderança tratou algumas coisas, não concordam com o modus operandi institucional e da organização da igreja A, B ou C, então tentaram uma vez, tentaram a segunda, tentaram a terceira, disseram assim, não, esse negócio de igreja não dá para mim. Então eu vou para minha casa, eu abro o YouTube e assisto lá um bom pregador, assisto Augusto Nicodemos, assisto Hernandes Dias Lopes. Se der um tempinho, a gente entra lá no canal da Igreja Presbiteriana do Guará e ouve o que aquele pastorzinho está dizendo. Mas, de qualquer maneira, eu não aguento mais a instituição. A instituição me cansou. Então, já que eu me cansei dela, eu não preciso mais frequentar uma igreja. Afinal de contas, Deus está lá no meu quarto, então eu posso buscá-lo lá sozinho. Segunda tese. Na igreja só tem hipócrita. Eu não vou mais pisar na igreja, porque quando eu chego lá na igreja, aquele povo com aquela cara de santarrão, querendo tratar os pecados dos outros, mas não é capaz de tratar o próprio pecado. De gente que chega no meio do culto, levanta suas mãos e canta como se estivesse vendo a Trindade Santa, mas que ao mesmo tempo que canta, quando sai daqui, trata as pessoas com a sua língua com ferrão, trata as pessoas de modo desrespeitoso. E são mentirosos, porque à medida que falam que vivem aquilo que cantam aos domingos, quando acaba o culto, aquilo que se cantou já se perdeu. E vive-se uma outra realidade, vive uma matrix, fora do templo, fora da igreja. Então, eu cansei de igreja. Lá só tem hipócrita, um bando de hipócrita. Terceira tese. Olha, eu estou ocupado demais para frequentar uma igreja. Eu trabalho muito, então chega o final de semana, eu preciso ter um tempo para os meus filhos, para minha esposa, para mim. Eu tenho um concurso para prestar, então porque eu tenho um concurso, não dá para ir na escola dominical, não dá para ir no culto à noite, eu não tenho mais time. Meu time de frequentar uma igreja se perdeu em algum canto, em alguma avenida de Brasília, então já não dá mais para mim. Então eu estou muito ocupado, eu sou um cara ocupado, eu sou uma pessoa ocupada. Não dá mais. Não dá. Quando chega domingo, 7 horas da noite, eu já estou querendo jantar, ficar na minha casa, eu vejo um Fantástico, eu fico acordado até uma meia-noite, mas não dá mais para ir para a igreja. Quarto discurso. Eu deixei de ir à igreja, porque lá eu só encontrei pessoas intolerantes. O velho e o bom assunto do pecado. Eu não vou mais naquela igreja, porque o modo como eles tratam o pecado eles foram muito duros comigo. Eles foram intolerantes. Aliás, acho que a igreja precisa rever a questão de pecado, porque eles falam de pecado, mas eu já não sei se acredito mais nesse negócio de pecado. Eu acho que a gente entra em alguns momentos, em alguns colapsos, mas não é pecado. Mas a igreja me tratou de modo tão intolerante que já não dá mais. E o resultado é que meu coração está sangrando. E quando fala de igreja para mim, eu fico todo arrepiado. Então, não dá mais para mim. Essas são as 4 teses que nós vamos tentar trabalhar no mês de agosto. Eu confesso para vocês, publicamente, que em alguns momentos, dentro da discussão, eu concordo um pouco com o discurso dos desigrejados. Todavia, eu gostaria de alguma forma propor a cada uma dessas teses uma resposta bíblica. Porque talvez, quando a gente começar a pensar a igreja sob uma nova ótica, pode ser, então, que a gente comece a perceber algumas coisas na igreja que até então a gente não tinha percebido. Ou que, então, a gente não queria perceber e fazia questão de não perceber e estou cansado desse negócio e não quero perceber mesmo. Muitas pessoas, deixaram uma igreja local porque dizem que ela, a igreja, enquanto instituição, ela é falida e ela é cheia de erros. E as razões
que levam essas pessoas a sair de uma igreja local e se sentirem desencantadas por uma igreja enquanto instituição, as razões são várias. Deixe-me dar algumas delas para vocês. Eu não acredito mais na instituição igreja por conta da sua burocracia exacerbada. É uma burocracia para tudo que tem que se fazer. Eu não aguento mais essa burocracia da igreja. Tudo tem que fazer pedido, tudo depende de um líder, tudo depende de A, de B, de C, tudo tem que mandar o documento, tem que esperar, tem que fazer. Não aguento mais. A igreja, enquanto instituição, está falida, acabou. Segundo, desencantamento das pessoas da igreja por conta da sua instituição. Muita gente reclama da profissionalização dos pastores e da perda vocacional desses homens. De homens que ocupam os púlpitos, mas não estão mais preocupados com a igreja. Eles estão preocupados em sua glória, eles estão preocupados com a política eclesiástica, eles estão preocupados que o seu nome seja promovido, mas não estão preocupados em pastorear a igreja. Não estão mais preocupados com as perguntas que as pessoas fazem e tentar trazer uma resposta bíblica a essas perguntas. Então, esses pastores estão na igreja, mas são profissionais de outras áreas. Não se dedicam mais. E veja, não estou dizendo que pastor de tempo parcial é errado. Deixa eu dizer de novo. Não estou dizendo que pastor de tempo parcial é errado. Não estou dizendo isso. Terceiro discurso. O poderio apostólico de igrejas neopentecostais. De homens que assumem uma autoridade dentro das igrejas neopentecostais, centralizando o poder em cima deles e ferindo as igrejas, trazendo não apenas descrédito para a igreja, mas também causando interrogações e discussões no coração dessas pessoas. Então elas olham e dizem assim, não, eu também cansei da igreja enquanto instituição, porque esses homens que ocupam o púlpito, eles pensam que são poderosos. Eles acham que podem tudo. Então, já que acham que podem tudo, então eu estou fora desse negócio. Uma outra razão que as pessoas ficam desencantadas por conta da igreja enquanto instituição são os escândalos que acontecem no meio da igreja. Escândalos. Escândalos morais, escândalos financeiros, de assédios, de mentiras, de passionalidade para resolver questão A ou questão B. Tem gente que diz assim, eu cansei da igreja enquanto instituição por conta da visão muito fechada na aplicabilidade do ensino bíblico. Eles dizem assim, não, vocês são muito fechados. Aí vocês conhecem demais na cabeça de vocês. Mas quando chega na hora de aplicar o conhecimento bíblico, na hora de falar das Escrituras, vocês não aplicam para o nosso coração. Vocês falam, a gente não entende bulhufas do que vocês estão falando. E uma outra razão, pastores e líderes que buscam e brigam pelo poder eclesiástico. Muito relacionado ao primeiro discurso, que são exatamente esses homens que estão na igreja, mas querem promover o seu nome por conta da igreja. A igreja acaba se tornando apenas um trampolim para ele se promover. E quando ele faz isso, a igreja já não serve mais para ele. Ele precisa de algo maior. Ele precisa de algo que traga um reconhecimento para ele. Ele precisa ganhar mais. Ele precisa ter mais. Então, essas figuras pastorais acabam também trazendo, de alguma forma, o desencantamento da igreja enquanto instituição. Já disse que, em alguns pontos, eu acabo concordando com eles. Em outros, não. Mas eu tenho para mim que a crise dos desigrejados é que, de alguma forma, eles querem a fé. Eles querem a fé. Eles não querem a igreja. Se você conversar com um desigrejado, talvez você conheça algum, você pergunta para ele e fala assim, mas e Jesus? Ele fala, não, Jesus está no meu coração. Eu amo, eu oro, eu canto. Eu só não vou à igreja. O problema dos desigrejados, alguns deles,
não está relacionado, o que eles acham, com a fé, mas é com a igreja. Se bem que alguns desigrejados não abandonaram apenas a igreja enquanto instituição, mas também deixaram de canto a fé que professavam. Para eles, devido aos traumas e às decepções com essa igreja institucionalizada, eles entendem que igreja e instituição são coisas que não combinam. E eles têm uma razão teológica. Eles dizem que igreja e instituição não combinam porque, primeiro, eles dizem assim, Cristo não deixou uma igreja institucionalizada na Bíblia. Jesus não fez isso. Segunda razão, eles dizem assim, igreja não é templo, eu não preciso ir na igreja, congregar com as pessoas, participar do culto, ficar sentado, ouvir e tal, participar do ofertório e depois tomar hoje não é cafezinho, hoje é estrogonofe. Talvez seja por isso que esteja tão cheia a igreja, se bem que vocês não sabiam. Mas é uma boa a gente começar a lançar o cardápio depois. No final do culto teremos tal, quem sabe, né? Então, não é apenas que Cristo não deixou uma igreja institucionalizada, mas é que a igreja verdadeira, ela não precisa de templo, a igreja não precisa de tesouraria, a igreja não precisa de hierarquia, a igreja não precisa de ofícios, etc, etc, etc. Então será mesmo que a organização institucionalizada da igreja, ela é incompatível com a vida orgânica da igreja? Será mesmo que uma igreja institucionalizada e organizada dentro dessa instituição, ela é incompatível com a vida orgânica da igreja? Eu preciso dizer que é verdade que Jesus não institucionalizou uma igreja. E é verdade também que uma igreja não é feita de templo. Por outro lado, os apóstolos, eles edificaram a igreja sobre os fundamentos das palavras de Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Jesus fala em Mateus 18 como é que nós devemos tratar aquelas pessoas que erraram. Conversa com ele pessoalmente, depois você leva uma segunda pessoa, depois você chama para conversar com todo mundo. E Jesus fala, lá em Mateus 18, que depois do último estágio, depois de ter conversado com A, com B, com C, com todo mundo, se esse irmão ou se essa irmã não entendeu ainda e continua com o coração duro, Jesus disse, ela deve ser retirada do meio da igreja. Opa! Sim, igreja. Ele usou esse termo. Deve ser retirado do meio da igreja. Ele não institucionalizou a igreja, mas os apóstolos edificaram a igreja sobre o fundamento de Jesus. Segundo exemplo, a ceia. Jesus ministrou a ceia para os apóstolos. E o que é que os apóstolos fizeram? Eles introduziram algumas normas para que todos pudessem participar da ceia. Para a organização da igreja, para que ficasse evidente quem estaria participando e se estava crendo naquilo que estava participando. Jesus não institucionalizou a ceia. Ele ministrou a ceia. E sobre esse fundamento, os apóstolos construíram a igreja. Tem muita gente que conclui, então, que a igreja, enquanto instituição, ela não serve. Mas a gente precisa de um mínimo de organização institucionalizada. A gente precisa de um mínimo disso. Porque a vida se desenvolve assim. Na família é assim. No trabalho é assim. E por que na igreja não pode ser? Outra coisa que precisa ficar como um pano de fundo para nós aqui, antes da gente discutir o assunto. Se nós estamos falando de igreja organizada ou institucionalizada, a pergunta que fica é, quando nasceu a igreja? Quando que ela nasceu? Porque alguns dos que se dizem desigrejados dizem que o grande erro da igreja aconteceu em Constantino, cerca de 270 depois de Cristo. Porque Constantino, através de Constantino, é que teve o ofício, o decreto de que tem que ter templo para todo culto cristão.
Mas a igreja não se organizou e não se organizou enquanto instituição em Constantino. Se nós falamos de igreja como povo de Deus, a gente não pode pensar na natureza da igreja apenas no Novo Testamento. A gente tem que pensar na natureza da igreja também no Antigo Testamento. Opa! E se a gente pensar na natureza da igreja no Antigo Testamento, então o nosso escopo aumenta. Por exemplo, Êxodo capítulo 18. O que acontece em Êxodo 18? Você tem Moisés com um agrupamento de mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas no deserto. Nesse texto, em Êxodo 18, nós teremos um problema, uma solução e um resultado. Qual é o problema em Êxodo 18? Moisés servia de juiz para o povo. Agora, para aquelas 2 milhões de pessoas, ele tinha que julgar caso por caso. Já pensou? Caso por caso. Todo caso que acontecia lá no meio do povo, trazia para Moisés. Moisés tinha que julgar. Imagine a fila diária. Qual era o problema? Desgaste não apenas do povo, mas não apenas do Moisés, mas também do povo, porque o povo também não via os seus problemas resolvidos. Solução. O Jetro, que era o sogro do Moisés, chamou Moisés e serviu de consultor para Moisés. O Jetro diz assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, divide o povo aí, levanta alguns homens para poder resolver algumas questões, alguns juízes abaixo de você, e você deixa os problemas mais graves chegarem até você. Essa foi a solução. Qual foi o resultado? Moisés fez isso, suportou a carga da sua liderança e todo o povo foi suprido nas suas necessidades. Chegava só para Moisés aqueles casos que eram mais cabeludos, aqueles casos que iriam demandar mais tempo. A igreja se organizou, se institucionalizou. Há um texto paralelo no Novo Testamento, com a mesma essência. E eu quero analisá-lo com muito mais cuidado. É a mesma essência de Êxodo 18. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Vamos orar antes? Senhor, que ao lermos a Tua palavra nesse momento, o Senhor possa ministrar o nosso coração, falar com a gente. E eu oro para aqueles que já não estão mais congregando em nenhuma igreja e que por alguma maneira estão aqui ouvindo essa mensagem ou pela internet também estarão ouvindo. Eu oro também por eles. E para que através dessa conversa de hoje, o início dessa conversa, alguma coisa comece a acontecer, não só no coração deles, mas também nos nossos corações. Faz esse milagre em nós. Que ao lermos a Tua palavra, o Senhor fale profundamente em nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então diz assim o texto de Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade.
E elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. O texto de Atos 6 encontra seu paralelo em Êxodo 18. Assim como eu disse que aconteceu em Êxodo 18, que nós temos um problema, uma solução e um resultado, em Atos 16 nós também temos um problema, uma solução e um resultado. Problema. O crescimento da igreja, a igreja fez um boom em Jerusalém. Com o crescimento da igreja, algumas viúvas da igreja começaram a deixar de receber a assistência que deveriam. Esse era o problema. Solução. O problema chegou para os discípulos, eles tiveram uma ideia, a ideia foi aprovada por toda a igreja, todo mundo gostou, e aí criou-se então os diáconos, para suprirem a necessidade das viúvas e de outros irmãos que poderiam estar necessitados dentro desse cenário bem específico. Qual foi o resultado? O resultado foi que as necessidades elas foram sanadas, as necessidades foram supridas, os apóstolos continuaram a fazer o seu trabalho e o crescimento da igreja continuou trazendo ainda unidade para a igreja. O que acontece aqui? De maneira bem simples e clara, acontece aqui uma organização que se institucionalizou. Veja só, a organização da igreja ela é falha. A igreja, enquanto instituição, eu não nego, eu não sou bobo, eu sou pastor. Eu convivo com a igreja. Eu sei como é que é. A igreja, enquanto instituição, ela é falha sim. Só que o que precisa ficar bem claro para a gente, e principalmente para você, que congregava em uma igreja e já não congrega mais, ou que está com a malinha pronta para sair, o que precisa ficar claro é que toda igreja institucionalizada, toda igreja que trabalha com essa organização institucionalizada, ela diminui a chance de erros. Eu não estou dizendo que ela não tem erros, ela tem, mas ela diminui a chance de erros, e isso não é ser maléfico. Uma pergunta importante que a gente tem que fazer para o texto aqui em Atos 6 é a seguinte: o que visa a organização institucionalizada da igreja? O que visa? Qual é a finalidade da institucionalização da igreja? Bom, aqueles mais piedosos vão querer dizer assim: não, a igreja, enquanto organização e também enquanto instituição, ela está aí para louvar ao Senhor, para servir a Cristo, glória a Deus, aleluia. E eu vou dizer, muito bem, mas esse é o beabá, porque se a gente não partir daí, não tem igreja, correto? A resposta de Atos 6 pode surpreender a mim e a você. Porque a resposta que o texto nos oferece quanto à instituição da igreja é que a instituição da igreja, ela nasce como uma resposta para suprir a necessidade do povo. Pastor, espera só um pouquinho, você está dizendo então que a igreja tem que suprir a necessidade do povo? Aí tem aqueles que fazem assim: a igreja tem que suprir a minha necessidade. Vou guardar isso, anota no papelzinho, para depois você mandar para a liderança, mandar para o conselho. Sim, em princípio é isso mesmo. A forma como a igreja se organiza, enquanto instituição, é para servir o povo. É para suprir a sua necessidade. Vamos ver como é que isso acontece no texto. Versículo 1.
vai dizer para nós que houve um crescimento na igreja. E onde há crescimento, aumenta-se da mesma maneira as demandas. E quando aumenta a demanda de igreja, quando a igreja começa a crescer, não dá mais para pensar na igreja do mesmo jeito que se pensava. Não dá mais para trabalhar com a igreja do mesmo jeito que se trabalhava. Inevitavelmente, qual é o caminho? A igreja vai ter que se organizar. Ela vai ter que repensar. Ela vai ter que se mobilizar. Junto com o crescimento da igreja, óbvio, o crescimento veio e junto com o crescimento vieram os problemas. Onde tem gente, aglomeração de gente, o problema começa também a tumultuar. Junto com o crescimento houve uma reclamação. E essa reclamação chegou até os apóstolos. A reclamação era por parte dos helenistas contra os hebreus. Preste bem atenção. Na igreja, uma reclamação aconteceu por parte dos helenistas em relação aos hebreus. Por quê? Os helenistas estavam dizendo, olha, as nossas viúvas, as viúvas dos helenistas, elas não estão recebendo a visita de vocês. Elas não estão recebendo a cesta básica de vocês. Elas estão passando por necessidades e vocês estão deixando as viúvas helenistas de fora da agenda de vocês. Bom, se nós voltarmos o livro de Atos, quem escreveu Atos mesmo? Lucas. Se nós voltarmos no capítulo 4, Lucas já mencionou como que a igreja fazia para dar suporte para os pobres. Em Atos 4, como é que Lucas dava suporte? Como é que Lucas registra que a igreja dava suporte para os pobres? Eles pegavam o que tinham, distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Pois bem, a gente tem um problema aqui no texto. Parece-me que as viúvas dos judeus puros estavam sendo assistidas, enquanto que as viúvas, que eu vou chamar de judias mestiças, não estavam recebendo a devida atenção. Isso nos mostra o quê? Que o contexto dessa igreja, nos primeiros anos, depois de Cristo, era uma igreja extremamente heterogênea em seu aspecto cultural e econômico. Nós estamos falando de uma igreja que tem problemas culturais, uma mistura cultural e econômico. Eu falei sobre os helenistas que estavam reclamando aos hebreus. Que grupos são esses? Deixa eu tentar explicar. Todo hebreu falava um pouquinho de grego. Pouquinho, porque era a língua do mundo antigo. É como o inglês hoje. Eu não vou aqui mostrar meu inglês para vocês, porque não há necessidade disso. Não entendi a risada também. Ok, tá bom, só o ok já. Hebreu falava um pouquinho de grego. Os helenistas não. Os helenistas, eles eram judeus de raça, mas gentios no idioma. Eles falavam o grego fluentemente. Diferente dos hebreus. Esses helenistas, alguns deles, não tinham o sangue puro judeu. Outros eram gentios que se converteram ao judaísmo. Então, os helenistas não eram os puramente judeus. Além dessa diferença cultural na igreja, que é o que acontece em qualquer lugar, a igreja começou também a ter problema, porque economicamente eles começaram também a ter problemas. Porque em um mesmo lugar reuniam-se ricos e pobres. E o que os ricos tinham que fazer? Atos 4. Pegava o que tinham, distribuía, entregava para os apóstolos, e eles distribuíam à medida que as pessoas tinham necessidade. Ok? Eu fico aqui pensando, lendo esse texto, né? Organizar-se institucionalmente foi mais do que um meio inteligente da liderança de lidar com o problema.
quando a igreja se organizou enquanto instituição, nesse texto, com base nesse texto, foi mais do que uma bela jogada de inteligência da liderança. Isso aqui foi a ação de Deus. E essa postura gerou benefícios, não apenas para a igreja primitiva, mas gera para a igreja atual. Gera para a igreja contemporânea, sim, ainda que no meio dos seus erros. E eu quero compartilhar com vocês 3 benefícios de uma igreja institucionalizada, de uma igreja que se organiza enquanto instituição. Se por um lado da moeda, os desigrejados criticam a instituição, a gente precisa também ver o outro lado da moeda e perceber como é que a igreja, enquanto instituição, serve de bênção na vida das pessoas. O primeiro benefício que eu vejo da igreja institucionalizada é que essa organização, ela ajuda a igreja a estabelecer algumas prioridades. Ela ajuda a igreja a estabelecer algumas prioridades. Veja só, assim que chegou o problema para os apóstolos, eles tiveram que tomar uma decisão. Os apóstolos, eles tinham que orar, eles tinham que, era o ensino da palavra, e também servir as viúvas. Eles não estavam dando mais conta. Chega uma hora que não dá mais. Não dá conta de fazer tudo. E chegou o problema. E, obviamente, eles estavam dando mais assistência, pode ser que estavam dando mais assistência a algumas viúvas judias, puras. Mas as helenistas ficavam para a agenda, a sexta-feira a gente vai lá. Já sexta-feira, 18h, já não dá mais. Vamos marcar para terça. De segunda é folga pastoral. Aí chega na terça também não dá. Aí apresenta. Então vai sempre empurrando. Eu não estou dizendo que todas estavam sendo, mas muitas estavam reclamando por conta dessa falta de assistência. Assim que chegou o problema, os apóstolos tiveram que decidir as prioridades da igreja. Quando a gente se estabelece, quando nós estabelecemos prioridades, inevitavelmente a gente encara o problema. A gente consegue ver o problema que está afetando a igreja e toda a igreja como um todo. E nesse caso, a organização institucionalizada nos ajuda a resolver esses conflitos. Ela ajuda. Porque os apóstolos não estavam dando conta do trabalho e, com a criação dos diáconos, viabilizou a unidade de novo da igreja. A igreja não estava unida. Mas quando criou os diáconos, para poder suprir essa necessidade, todo mundo ficou feliz. Somos irmãos de novo. Então eu te perdoo, você esqueceu de mim, eu te perdoo. Eu te perdoo, a viúva. Né? Eu faço um pãozinho de queijo para você. Assim que chegar a sexta, danadinho. O problema, às vezes, que a gente tem com isso, e agora eu falo como igreja, como pastor, é que a gente quer agilizar a organização e nem sempre a gente consegue organizar de maneira rápida, por inúmeras razões. Mas a gente precisa compreender que até mesmo aqueles que defendem esse movimento dos desigrejados, dizendo, olha, a instituição não favorece, ela não tem nenhum benefício, a gente precisa também compreender que, além das feridas que a gente tem por conta das nossas mazelas, por conta das falhas da instituição, de alguma forma ela ajuda a gente a resolver as nossas prioridades. Os apóstolos tiveram que resolver o problema. Se não tivesse uma organização que fosse mínima, o problema ia continuar. Deixa as viúvas para lá. Vamos cuidar dos jovens. Deixa as viúvas para lá. Deixe elas. Não foi isso que aconteceu. Porque enquanto organização institucionalizada, você necessita agora dar uma resposta ao problema que a igreja está enfrentando. Se não houver um mínimo de organização da igreja enquanto instituição, os problemas vão vir
e não vão chegar e não serão resolvidos. Veja, pode haver falhas no processo? Pode. Mas a igreja, enquanto organização institucionalizada, ela minimiza as falhas e os equívocos no meio da igreja. Esse é o primeiro benefício. Ela vai ajudar a gente a resolver e a tratar com prioridade aquilo que precisa ser tratado como prioridade. O segundo benefício que eu vejo nesse texto é que a igreja institucionalizada, ela oferece a outras pessoas a oportunidade de contribuir. E aqui eu acho fantástico isso. Porque o jeito que a igreja buscou para resolver o problema que a igreja estava enfrentando foi instituindo os diáconos. Os diáconos, eles seriam os responsáveis diretos pela ajuda e a observação dessas viúvas helenistas, bem como de toda a igreja e de todos aqueles que estivessem passando por algum tipo de problema ou de necessidade. E o que acontece no processo? Os apóstolos instruíram o povo. Eles instruíram o povo em como o povo deveria escolher. E aqui está a primeira oportunidade. É como se foi mais ou menos assim. Chega a reclamação, e os apóstolos fizeram mais ou menos o seguinte: bom, já que vocês estão reclamando, já que vocês não estão satisfeitos com a igreja, então vocês nos ajudam a resolver o problema? Ajuda a gente a resolver o problema? E isso é importante. Porque é muito mais fácil você desistir da igreja do que você se envolver oficialmente nos problemas dela. Veja o que eu estou dizendo. Não é se envolver com os problemas. Não, é se envolver oficialmente. Porque esses homens foram eleitos pela igreja. Não adianta você chegar e falar assim: eu cheguei na igreja, o que eu posso fazer para ajudar aí? Não, não é o que eu posso fazer para ajudar aí, não. Não, eu sou membro dessa igreja, faço parte agora dessa igreja, eu fui recebido como membro dela, e agora como membro eu tenho responsabilidade de contribuir com a edificação da igreja. É oficial. Ou você acha que quando a gente recebe membro aqui, eu coloco todo mundo aqui e faço as perguntas, e você acha que isso é balela? Você está disposto a servir a igreja? Todo mundo diz, sim! Parece aquele programa do Silvio Santos antigo, né? Quer servir a igreja? Sim! Aham. Presta atenção no que eu estou fazendo, na pergunta que eu estou te fazendo. Nossa, essa foi bem antiga, né? Estou me sentindo bem velho. É muito mais fácil a gente desistir da igreja do que a gente se envolver oficialmente com ela. E onde é que está a segunda oportunidade aqui? A segunda oportunidade é dar aos escolhidos a chance dessas pessoas mudarem o cenário de crise. Quem reclamou foram os helenistas. Os helenistas tinham murmurado. E veja que interessante no texto. Quantos homens foram eleitos? 7 homens. Já parou para prestar atenção nos nomes? Nenhum hebreu. Uau! Os 7 nomes são nomes gregos. Percebe que na movimentação da igreja antiga, eles disseram assim: não, tem que escolher esses homens, então beleza, vamos escolher esses homens. E os homens escolhidos são exatamente aqueles que têm esse cuidado especial com os helenistas. Seus nomes são gregos. Perceba que a organização institucionalizada da igreja buscou favorecer aqueles que estavam desgostosos com a igreja. Quando a igreja se organizou, ela tentou favorecer aquele que não estava bem com a igreja.
Mas não apenas favoreceu os desgostosos, também deu a oportunidade dos desgostosos fazerem alguma coisa em favor da igreja. Porque não adianta você dizer assim para mim, eu estou cansado da igreja, essa igreja enquanto instituição não serve para mim, eu estou fora. Tá, mas primeiro, vamos conversar. Primeiro, você ajudou a resolver o problema? Segundo, você tentou resolver o problema de forma oficial? Oficial. Não é assim, eu vou ajudar ali. Não, oficial. Deu a sua cara a tapa, estou aqui. É isso mesmo. Foi? Ok. Você fez alguma coisa para resolver esse problema? Porque não é só dar a oportunidade para aqueles que estão desgostosos ajudar a resolver o problema. É também a oportunidade da igreja se mobilizar e falar assim, ok, então todo mundo aqui tem chance para... Todo mundo aqui pode ajudar. Todo mundo aqui pode fazer alguma coisa. Veja como pode dar certo se todo mundo aqui for adulto o suficiente para a gente compreender as demandas e todo mundo se envolver com ela. E parar de sermos infantis, com esse mimimi, de não, ninguém lembrou de mim, eu não vou falar nada não. Não, você tem que falar, como é que vai resolver o problema? Mas também tem que saber resolver o problema, querido e querida. Porque não adianta você só, ninguém lembrou de mim. Não lembrou, então deixa eu lembrar de você. Não, agora não quero mais. Bom, aí realmente eu não tenho o que fazer. Aí realmente fica difícil. Não é? A gente precisa ser maduro, a gente precisa ser adulto. Ensinarmos as nossas crianças a serem também adultas e cristãs. O terceiro benefício da igreja institucionalizada é que ela delega responsabilidade a pessoas que são qualificadas. Ela delega a responsabilidade a pessoas que são qualificadas. Os apóstolos pediram para que a igreja escolhesse. Beleza, as viúvas helenistas estão aí sendo esquecidas? Ok. Então vocês vão escolher 7 homens aí. Aí pode ser qualquer homem? Não. Os apóstolos deram a oportunidade para a igreja. Mas ao mesmo tempo, deu o padrão de escolha. Qual foi o padrão de escolha? Vocês têm que escolher homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que ter os 3. Sem uma organização mínima, sem uma visão institucionalizada dessa palavra, então qualquer pessoa pode fazer qualquer tarefa. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Só que quando a gente coloca qualquer pessoa sem qualificação e sem responsabilidade para cumprir uma tarefa dentro da igreja, eu não sei se o resultado nós vamos dar conta de aguentar. Eu não sei se a igreja vai dar conta de aguentar o tranco da escolha que fez. Porque as palavras dos apóstolos em saber escolher para resolver o problema, gente responsável e qualificada, isso serviu como guia na escolha da igreja. Nós não podemos cair no erro, e isso acontece em muito lugar. A gente não pode cair no erro de delegarmos às pessoas tarefas na igreja, onde essas pessoas não possuem responsabilidade com essa tarefa. E mais, não adianta ter só responsabilidade, precisa ter qualificação para a tarefa. Você não pode colocar qualquer pessoa para cuidar das crianças na igreja. A gente tem um monte de criança aqui. Aí chega uma menina aqui, uma mulher, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Vai cuidar das crianças. Isso é um erro. Para
Para cuidar de criança, tem que ser alguém responsável e com qualificação para isso. O mínimo de uma organização institucionalizada vai exigir isso. Perceba o benefício? Ah, eu toco um violãozinho aí, pastor. E você toca, mas você toca quanto? Ah, eu toco. Não é porque você toca um violãozinho que você vai chegar aqui e vai tocar. Porque você precisa não apenas ter também, nesse caso, só a sua qualificação, mas você também precisa ter a responsabilidade. A gente conta com você, chega no dia não tem violão. Ah, pastor, esqueci, meu calendário, confundi as coisas. Vou confundir o seu nome também, irmão. É responsabilidade e qualificação. Responsabilidade e qualificação. Não é porque se toca alguma coisa que já vai colocando a pessoa para tocar no Ministério de Música da igreja. Não se pode eleger qualquer homem para ser oficial de igreja, que seja diácono ou seja presbítero. Por quê? Porque esses homens precisam ter sabedoria para saber lidar com as crises na igreja. E nesse caso, a rapidez para resolver o problema pode ser um tiro no nosso próprio pé. Talvez, no fundo, os desigrejados, o que eles mais desejariam eram pessoas mais qualificadas no serviço da igreja. E porque não tinham pessoas mais qualificadas e respeitadas, decidiram sair. E nesse ponto, eu concordo com eles. De gente que está na igreja, que é líder, que ocupa uma tarefa, uma função específica, mas faz a leitura das pessoas com base na matemática. 1 mais 1 é 2. E a gente precisa entender que quando se trata de coração das pessoas, nem tudo 1 mais 1 é 2. Porque pessoas e coração é muito complexo. Nós não podemos avaliar as pessoas sempre de modo tão cartesiano assim. Eu quero concluir. Qual é a base desses 3 elementos da igreja institucionalizada? E eu fiquei pensando, eu fiz essa pergunta para mim, demorei para achar uma resposta. Ok, Vila. Dentro desse texto, qual é a base que sustenta esses 3 benefícios? Qual é a base? Qual é a base? E eu me descabelando, qual é a base? Dirigindo o carro, falando, Senhor, qual é a base desse negócio? E era tão simples, eu não tinha visto. A base desses 3 elementos chama-se serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. E quando a gente pensa que nós estamos na igreja e que de alguma forma nós podemos usar as nossas mãos, os nossos talentos para edificar a igreja, então a gente começa a perceber a importância de nos envolvermos com ela de modo oficial. É muito fácil você que se diz desigrejado, e veja, eu respeito você, mas é muito mais fácil você estar aqui hoje, estar em outro lugar, ou ficar no seu quarto, porque você não desenvolve raízes onde você está, e você não aprende o valor que a comunhão tem, que é de afiar você. Porque o ferro com ferro se afia. Numa geração onde as pessoas querem exclusivamente serem supridas, ok, faz parte dentro do texto, mas para a igreja ser suprida, precisa se ter a disposição em suprir a necessidade da igreja. E eu pergunto hoje, quem aqui está disposto a isso?
Sabe o que acontece? Ficam sobrecarregados, um grupo pequeno nas igrejas, que tentam de alguma forma suprir a necessidade de A, B e C e não dá conta de chegar no D. E essa pessoa vai tentar suprir a necessidade do D e vai deixar de suprir a necessidade em casa. E sabe o que vai acontecer? As pessoas da igreja vão dizer para essa pessoa: você que não supriu a necessidade do D, você é um incompetente, como é que você pode dizer que você é cristão? E se matando para tentar fazer alguma coisa para edificar a igreja de Cristo. Quando eu penso em serviço e o modo como Jesus serviu, eu penso que servirmos a igreja de modo oficial para contribuir para ela, enquanto igreja institucionalizada, e cumprir com os benefícios de uma instituição bem organizada e bem estruturada, para tentar minar os problemas e resolvê-los da melhor maneira possível. Eu penso que esse serviço é um pouquinho da gente caminhar o caminho do outro. Num tempo também onde se caminhar, eu só quero caminhar o meu caminho. Eu não quero caminhar o seu caminho. Porque eu tenho uma agenda a cumprir. Eu não estou disposto a parar de seguir de mudar a rota do meu Waze para entrar no seu caminho. E acho que está na hora da gente fazer um pouquinho disso. Às vezes, ao discursar que se desistiu da igreja, pode soar, às vezes, muito mais uma desculpa profunda para não se envolver em servir as pessoas e edificar a igreja, da qual pessoas que você já também não tem mais paciência para servir. O discurso dos desigrejados soa muito mais não contra a instituição enquanto igreja. Mas para mim, o discurso dos desigrejados soa muito mais como uma negação à igreja por impor limites e restrições à sua própria maneira de pensar e agir. Não, eu quero pensar desse jeito. Igreja para mim é assim, se não for assim não serve. E quando a igreja, enquanto instituição, oferece uma resposta plausível e bem estruturada e começa a restringir, então essas pessoas dizem: não, estou fora. Estou fora. Mas, em meio aos trancos e barrancos, eu entendo até que você, que deixou de congregar em alguma igreja, e que está desigrejado há um tempo, eu acredito que pode acontecer com você, de algum modo, inesperadamente, você trombar com o pastor. E quando eu digo pastor, não sou eu. Pode ser que você encontre com o pastor que deixou as 99 ovelhas e foi atrás dessa uma que pulou rebelde, com mimos, com justificativas que não fazem muito sentido. E conduza novamente essa única ovelha para o meio das 99. Não se faz cristianismo isoladamente. Não se vive o evangelho consumindo sermão pela internet. Mas, se nessa noite você diz assim: bom, ok, eu concordo com algumas coisas que esse pastor disse. Mas pastor, como é que a gente resolve o problema quando até a instituição eu vou engolir?
Mas como é que a gente resolve o problema das pessoas dentro da igreja que são extremamente hipócritas e mentirosas? Isso não dá para engolir. Eu não consigo engolir isso. Bem, eu espero que você consiga um tempinho na sua agenda para a próxima semana, porque no domingo que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os hipócritas que estão nas igrejas e você que se tornou um desigrejado por conta da hipocrisia no meio da igreja. Hoje, eu espero que você entenda que ainda que a instituição seja falha, ela está aí, de alguma maneira, para tentar ajudar a resolver os problemas de uma igreja que cresce e que precisa se organizar. Nos perdoe. Perdoe-nos. Porque em algum momento, enquanto instituição, pode ser que nós tenhamos nos esquecidos das viúvas helenistas. Pode ser que você faça parte desses esquecidos. E eu lhe peço perdão. Todavia, eu espero que você entenda que toda igreja estruturada e institucionalizada tem como verdade a palavra de Deus e o amor de Jesus. E eu espero que você entenda também que a organização da igreja, ainda que seja falha, ela está aqui para suprir a sua necessidade. E eu espero que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, é verdade que no meio da história da igreja a gente falha demais. Nós, enquanto igreja organizada, institucionalizada, a gente falha. Mas a gente não pode jogar isso no lixo, porque com base bíblica, toda essa organização, toda essa instituição se levantou como um modo de servir as pessoas. A gente pode errar sim, mas a gente também quer acertar. E eu peço para que o Senhor use esta igreja, especialmente essa igreja, como uma igreja que é organismo vivo, mas que também é uma organização institucionalizada. Eu peço para que o Senhor use esta igreja para abençoar a vida de cada pessoa. Mas eu peço também para que haja disposição daqueles que estão desgostosos com a igreja para assumirem uma responsabilidade oficial, se qualificarem e servirem a igreja, edificando-a com seus dons e com seus talentos. Eu peço, Senhor, para que aqueles que congregavam em algum lugar e que deixaram a igreja por conta das feridas com a instituição, por um milagre do Senhor, eu peço para que alguma coisa do que foi dita hoje possa começar a servir como uma ferramenta poderosa nas tuas mãos para estancar o sangramento no coração dessas pessoas. E que a partir de hoje possa se iniciar um processo de cura e de esperança em relação à igreja do Senhor. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, fortalecendo você, ajudando você, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.